buenos días a todos, nuevamente. La Universidad Politécnica Salesiana les da la más cordial bienvenida a esta conferencia magistral de territorios y territorialidades, espacio y poder en cuestión, que estará a cargo del doctor Carlos Walter Porto González, profesor de la Universidad Federal Fluminense de Río de Janeiro, a quien le damos un aplauso de bienvenida. Esta conferencia se enmarca en la 17º Encuentro de Geógrafos de América Latina, EGAL, evento de geografía latinoamericana organizado en la región de forma autónoma e independiente. Coincidentemente, el primer encuentro se llevó a cabo en Brasil, en la Universidad Estatal Paulista, en 1987. Ahora se realiza en Ecuador con el auspicio de varias universidades y centros de investigación del país. Este encuentro es un espacio para el diálogo y el debate público con miras a lograr resignificar y desarrollar saberes emancipatorios desde la geografía, siendo los idiomas oficiales del evento el español y el portugués. Saludamos en la mesa directiva al doctor José Juncosa, vicerrector de la Universidad Salesiana sede Quito, al doctor Pablo Ortiz, director de la carrera de Gestión para el Desarrollo Local Sostenible de la Universidad Salesiana, al doctor Carlos Walter Porto González de la Universidad Federal Fluminense de Río de Janeiro, y a Saray Maldonado, vicepresidenta de la Asociación de Estudiantes de la carrera. El doctor José Juncosa dará las palabras de bienvenida a este evento. Buenos días, queridas estudiantes, docentes de la Universidad Politécnica Salesiana, personas pertenecientes a los pueblos y nacionalidades, a las comunidades campesinas que forman parte del grupo Defensoras, bienvenidas a nuestra universidad y ojalá que consideren a la Universidad Politécnica Salesiana como una institución de educación superior, amiga, a la mano de ustedes y en cierto sentido un territorio también para vuestras ideas y para vuestras propuestas. Quisiera dejar este mensaje, que la Universidad Politécnica Salesiana se preocupa, intenta vivirse como un territorio, así como nos los han enseñado los pueblos y nacionalidades indígenas. Procuramos que al lado de todos los requerimientos y las exigencias que significa ser una institución que debe dar cuenta de procedimientos, normas, etc., cultivar en nosotros un sentido profundo de lo que significa ser una comuna, ser una comunidad. Porque de esa manera nos territorializamos también, aprendiendo de las personas, de estudiantes indígenas que han pasado por esta universidad. Y no quisiéramos que su paso como el de ustedes sea en vano. Algo nos debe quedar también para renovar, para transformar nuestras prácticas de conocimiento, nuestras prácticas de toma de decisiones, para que se parezcan cada vez más a las que ustedes ejercen en vuestros espacios vitales, en vuestros territorios. Yo les agradezco este acto, felicito a todos quienes lo han organizado de esta manera tan efectiva y tan bien coordinada, y nos deseamos a todos una jornada fructífera y provechosa para todos. Bienvenidos, bienvenidas. A continuación, el doctor Pablo Ortiz, director de la carrera de Gestión para el Desarrollo Local de la Universidad Salesiana. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la presencia a cada uno de ustedes. En particular, quiero destacar
la complacencia para nuestra universidad, el apoyo recibido por nuestras autoridades para hacer posible este día, en el que también se inicia la 17ª Encuentro de Geógrafos de América Latina EGAL, acá en Quito, en donde tenemos como invitado especial al doctor Carlos Walter Porto Goncalves, para quien pido un caluroso aplauso de bienvenida. También quiero expresar nuestra gratitud a las compañeras líderes de los pueblos y nacionalidades de los diferentes pueblos indígenas de nuestra América Latina que nos visitan acá. Expresarles que en nuestra universidad parte de su misión de formación de estudiantes es justamente el promover un pensamiento de inclusión, de respeto, de interculturalidad, de conciencia por los derechos individuales, por los derechos colectivos y por los derechos de la naturaleza. Todo eso está implicado justamente en la gran temática y reflexión sobre los territorios en plural. Tenemos el honor de contar aquí con Carlos Walter, a quien reitero mi agradecimiento, para plantearnos esta temática de territorios y de territorialidades, espacio y poder en cuestión, que justamente nos sitúa, como nos lo va a plantear, en un plano de sospecha, en un plano de desconfianza frente a la pretensión de siempre de los discursos hegemónicos de pretender ser universales, de pretender ser unidireccionales. Al igual que otros pensadores latinoamericanos como Enrique Dussel o Aníbal Quijano, el profesor Porto Goncalves nos propone la idea de universalidades múltiples, posibles partiendo siempre de un supuesto de la incompletud de toda cultura. Y el diálogo con los estudios postcoloniales nos plantea que las colonialidades del poder y del saber están imbricadas de manera mutua y nos remite a prestar atención a los lugares de enunciación de cada discurso, a los lugares al mismo tiempo sociales y geográficos. Y nos habla de la necesidad de partir de un pensamiento subalterno y de valorizar los espacios de conflicto como epistémicamente densos, aportando además que el debate acerca de los territorios quizás sea la mejor expresión de la naturalización de las relaciones sociales y de poder que el territorio comporta, significando en verdad cuán profundas son las transformaciones en curso que vivimos en los actuales momentos. Muchas gracias y nuevamente bienvenidos todos. Vamos a escuchar unas palabras de Saraí Maldonado, vicepresidenta de Estudiantes de la Carrera de Física. Buenos días con todas, con todos, con todes. Para la Asociación de Estudiantes es un honor tener acá a las compañeras luchadoras, defensoras de sus territorios, al doctor Carlos Walter Goncalves, quienes son para nosotras una inspiración, un motor para seguir generando un conocimiento diverso que genere encuentros de resistencia, que genere nuevas oportunidades para hacer de estos espacios académicos espacios más humanos, espacios más sensibles, espacios más contestatarios. Creemos firmemente como estudiantes de la carrera de Gestión para el Desarrollo Local Sostenible que es posible construir otras sinergias, otro tipo de relaciones humanas y con la naturaleza que no estén mediadas por el capital y justamente ir recuperando otros valores, otras sensibilidades que hagan posible esos otros mundos. Y estamos acá para compartir esos saberes, esas experiencias, esos conocimientos y generar de la universidad también otras propuestas de resistencia.
Finalmente quisiera plantear una interrogante que la estamos construyendo desde distintos sectores y espacios, y la universidad debe ser uno de esos. ¿Cómo vinculamos la resistencia de los cuerpos y de los territorios en una lucha antipatriarcal, anticapitalista, antirracial y anticolonialista también? Entonces, estas son cuestiones de fondo que nos atraviesan y nos están moviendo el piso a varias generaciones de estudiantes, y ahí está nuestro compromiso como asociación también, y por eso darles la más cordial bienvenida a este espacio que es de todas, todos y todas. Damos paso ahora sí a la conferencia magistral de territorios y territorialidades, espacio y poder en cuestión. Sí, de todo modo, si quieres. Antes de todo, quero dizer que é um enorme honor viver esse momento. Ouvir da companheira o trabalho da Fuente de Inspiração. Eu queria dizer que é uma fortuna estar nesse momento diante de gente que são minhas fontes de inspiração. Os movimentos de luta e, sobretudo, das mulheres. Queria agradecer profundamente a deuda que tenho, porque minha renda de investigação na universidade não surgiu na universidade. A renda de investigação que fui construindo ao longo do meu trabalho partiu de minha aproximação com as lutas sociais em Brasil, sobretudo com os campesinos da Amazônia brasileira e outros movimentos sociais. E eu ia começar a conferência por essa declaratória, mas me sinto profundamente emocionado e está vivendo nesse momento raro, e me parece que um momento afortunado de poder falar desde a universidade, conversando com outras fontes de conhecimento num diálogo que parece ser cada vez tende a ser mais horizontal. E dizer claramente para vocês que quando, ao final dos 80, trabalhando na Amazônia brasileira, ouvi de campesinos dizendo para mim: professor, nós não queremos guerra, nós queremos ser vitória. Pouco tempo depois, trabalhando com campesinos indígenas em Bolívia, onde haviam muitos brasileiros, migrantes, e por isso fui trabalhar em Bolívia, com seringueiros brasileiros e bolivianos, seringueiros que fazem a recoleção da goma, das árvores de caucho. E ouvi também dos campesinos indígenas bolivianos: professor, nós outros não queremos ter, queremos ser vitória. Eu confesso que eu não sabia o que era falar, mas sentia a profundidade que superava o horizonte de onde eu partia. Para mim, a luta pela terra era conquistar a terra como meio de produção. Depois, invitar aportes financeiros para poder e querer também assistência técnica. Era esse o horizonte que eu trabalhava. Ou seja, lutar pela terra, partir da terra, depois conquistar assistência técnica e financiação para produzir mais, produzir mais. E a gente dizia: nós não queremos isso, queremos território. E eu percebi e percatei que a coisa era outra. E aí me dispus a ser de trabalho, também de estudar na universidade e profundizar. E daí me pus a estudar o tema do território. E aí entendendo cada vez melhor esse outro horizonte prático, teórico, que os campesinos, os indígenas aportaram. E fui escrevendo sobre isso. E
me surpreende a repercussão desse trabalho. Não? Nunca pretendi que pudesse conhecer vários lugares do mundo para falar de coisas que, na verdade, quem me las ensinou foram os campesinos, os indígenas de Los Angeles. E perdona essa improvisação, fruto um pouco da emoção que está vivendo esse momento de encontro com as mulheres defensoras dos territórios. E dizer também que uma universidade tão jovem como a Salesiana, tem 25 anos de existência, na universidade, mas que ao mesmo tempo tem uma aproximação tão forte, né, com os movimentos civistas, campesinos, e que sempre a tecnologia traz esses problemas. Então vamos ao ponto dela conferência propriamente dita. Queria começar dizendo que precisamos nos saber situar no momento histórico que vivemos. Não vivemos um momento qualquer. Vivemos um momento de profundas transformações no mundo, transformações tão profundas, que alguns autores, da qual me sinto muito cercano, costumam chamar esse momento como um momento de caos sistêmico. Vivemos um momento de caos sistêmico. Um momento que parece que as ideias andam embarradas. Né? É um momento como se fosse semelhante àquele momento que o mundo viveu por volta de 1492, né? Quando se começa a constituir pela primeira vez uma espécie de sistema mundo. Isso empieza em 1492. Hasta então, né, as regiões do mundo, os pueblos, viviam praticamente cada um seus próprios territórios, suas próprias vidas, e a partir de 1492 se institui um sistema mundo. Esse sistema mundo nos governa hasta hoje. E hoje está em profunda crise. É uma crise que não é somente uma crise pelo capitalismo. Como grande parte de nós outros intelectuais, construímos uma crítica ao capitalismo. Por exemplo, a contribuição de um alemão, né, que é o Karl Marx, com sua obra, né, sobre a natureza do capitalismo, nos oferece um horizonte muito interessante para compreender a dinâmica contraditória do capitalismo. Mas eu diria que a crise que vivemos hoje é uma crise que não é somente uma crise do capitalismo, embora seja também uma crise do capitalismo. Mas é mais que isso. É uma crise civilizatória. E para isso não teremos teoria. E por isso dizemos que a crise desse sistema, que empieza em 1492, é uma crise de um padrão de poder e de saber, que está em profunda crise. Então, por isso, alguns falam de um caos sistêmico. E não sabemos direito a onde esse mundo vai. Eu estou acostumado a dizer que, quando a maior potência do mundo, que são os Estados Unidos de América, nos oferece como liderazgo maior, seu presidente, uma figura como Donald Trump, teremos a ideia da crise do mundo. Tu imagina uma gente que pensa como ele, né, com sua cabeça, né, na maior potência do mundo, dispõe do maior potencial bélico do mundo nas mãos do mundo que não sabe o que pensa. Não se sabe direito o que pensa. Há muito prejuízo, né, de apoio a supremacistas blancos, enfim. Vivemos um mundo de profunda crise, uma crise que eu diria, mais do que uma crise, é um capitalismo, uma crise de caráter civilizatório. Uma crise de um padrão de poder
mas também tem um padrão de saber. Aí um poeta português, que viveu ali no momento do século XVI, chamado Luís de Camões, que tem um verso que talvez vocês já tenham ouvido em algum momento. Dizia Camões, comigo, estamos navegando em mares nunca dantes navegados. Cerca comigo. Esse verso de Camões me parece que cai bem nesse momento que vivemos. É como se estivéssemos vivendo num mar que nunca antes navegamos, diante das transformações que vivemos. E eu pergunto, se estamos navegando em mares que nunca han sido navegados, para que servem os mapas? Os mapas cognitivos, os mapas que são as teorias, né, que teremos quando entramos em um mundo que nunca ha sido navegado. Para que servem as cartas? Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Que a maior parte do repertório teórico, conceitual, que dispomos, não dão conta da profunda crise que temos. Isso necessita estarmos abertos à criação, à imaginação e, sobretudo, a importância do que estamos vendo hoje, e sobretudo em América Latina, que é a emergência de múltiplos pueblos que o projeto civilizatório europeu não é considerado o conjunto de conhecimentos que essa gente tem disponível. Boaventura Sousa Santos, sociólogo português, tem uma frase que me parece muito interessante. Ele dizia que a pior herência do colonialismo é o desperdício da experiência humana. Vou repetir. A pior herência do colonialismo é o desperdício de experiência humana. O que quer dizer? Como os europeus se impuseram a si próprios a ideia de colonizar o mundo, colonizar o outro significa que só se coloniza aquele que primeiro despreciamos, subestimamos. Portanto, não teremos nada a aprender com eles. Que despreciamos, por isso vou colonizar. Se eu não considero o outro melhor que eu, ou igual a eu, como vou colonizar? A condição para colonizar alguém, algum povo, é simplesmente, primeiro, menospreciado, subestimado, desqualificado. Não tem com nada a aprender com o outro. E com isso se comete o quê? Se comete aquilo que também Boaventura vai chamar de epistemicídio. Ou seja, se mata nos conhecimentos dos outros. Então, teremos não só a violência contra as étnicas, a violência dos etnocídios, dos genocídios, a violência que todos houve também uma violência epistêmica, uma violência contra os conhecimentos dos povos. E do que está se passando hoje? É como se fosse a emergência daqueles que se diziam que estavam desaparecendo. Então, isso, no momento em que o ápice, o clímax desse processo civilizatório desenvolvido através do capitalismo, está pondo a própria humanidade e o planeta em risco. Ou seja, uma mesma tecnologia, uma mesma ciência coloniza o mundo e, com isso, aquela experiência daqueles pueblos que viviam aquela quebrada, aquele vale, que teria uma experiência profunda de conhecimento local. Esse conhecimento local não é isso universal, parece que não é um conhecimento grande. E por isso esses outros pueblos, esses outros conhecimentos foram simplesmente relegados, ou seja, despreciados. Então, o que vemos hoje é a emergência
num momento em que o próprio planeta corre risco. E sabemos hoje da importância do conhecimento local, né, para recuperar, né, a própria possibilidade da humanidade continuar existindo. Então, estamos vivendo uma crise de um padrão de poder que Guissalé empieza em 1492. Empieza, eu costumo dizer, não estamos falando de qualquer lugar. Estamos falando de um lugar hoje chamado América. Mas que no movimento indígena disputa hoje, imagina, disputa hoje, incluso o poder de dar nome ao continente. Sequer os indígenas dos povos autóctones de América tinham o poder de dizer o nome do continente, América. América é uma homenagem a Américo Vespúcio. Aliás, o nome de grande parte de nossos países são, de certa forma, uma vergonha. Né? Colômbia, homenagem a Colombo. Bolívia, homenagem ao crioulo. Né? Bolívar. Né? Brasil, homenagem ao palo que se explotava no Brasil. É um palo. E se ganhava prata com isso. A Argentina é prata. É o nome dos países. Venezuela, pequena Veneza. Legaram no Lago Maracaibo e pensaram que estavam legando a Veneza. Aí chamaram Venezuela. Ou seja, sequer os povos tinham o poder de designar o nome do seu território. Então me parece que o tema dos territórios arrebenta com tudo isso. Abre outro horizonte de debate teórico que estamos vivendo hoje. Então eu queria chamar a atenção para esse momento fundacional e nós outros, esse sistema mundo que eu falei, que empieza em 1492, queria enfatizar esse ponto. Esse sistema mundo empieza em América. Por isso é preciso descolonizar o pensamento, cuja história é contada a partir da Europa e como se cada ponto do mundo fosse algum grado de desenvolvimento europeu. Né? Aquele país é a Europa na Idade Média. Aquele outro país é como se houvesse uma espécie de, perdona o termo, eurômetro, para medir o grau de europeidade de cada um. Nós outros não somos nós outros mesmos. Chama a atenção que esse sistema mundo empieza aqui por quê? Hasta 1492. O que passa ali? Todos os caminhos levavam aonde? Levavam ao Oriente. Isso nos levou o verbo orientar-se. Orientar-se é ir para o Oriente. Não era ir para o Norte, nortear, como se diz hoje. Na rima, as palavras são importantíssimas. Sobretudo junto a uma palavra com os territórios. Orientar-se era ir para o Oriente. Quando quebrar o caminho para o Oriente, quando buscar outros caminhos, para reconectar com o Oriente, não é isso? Para fazer negócios. No meio do caminho, ou seja, encontraram um outro continente. Esse continente chamaram América. Sim. Esse continente, e que era a Europa à época? A Europa era completamente marginada. E o caminho era para o Oriente. A Europa era marginada. El encontro com a América, a explotação da América, de ouro, de prata, de canha, e depois de vários produtos, é que vão canalizar para a Europa prata suficiente para tornar a Europa o centro do mundo. Então, no centro do centro está a América. Não haveria a Europa com sua centralidade se não houver a América sendo explotada. Por isso, nós somos a dimensão profunda da crise. E desde aqui da América emergem outros horizontes teóricos políticos da luta dos povos e contestam. Não estamos falando de um lugar qualquer. Estamos falando, me permita agora lá, de Área Gala. De Área Gala. É desse aqui que estamos falando.
A Europa só empieza a ter importância no mundo a partir da explotação da América. Então não se pode entender a modernidade sem a colonialidade. É uma mesma coisa. Por isso não consigo falar mais de moderno. Moderno ou colonial. As duas coisas vêm juntas. E esse sistema nos governa até hoje. Um sistema de centro-periferia. Né? De relação de mando-submissão. Isso nos comanda até hoje. Em diferentes fases, né? Diferentes etapas. Mas estamos tendo que um processo de desenvolvimento desse sistema mundo que empieza em 1492 e de diferentes fases vão avançando. Então, eu diria que esse sistema que está hoje em crise, e ele tem dois grandes pilares. O pilar da dinâmica propriamente capitalista é um dos pilares do sistema mundo. O outro pilar é o pilar territorialista. Esse sistema mundo se desenvolve, né? E junto com esse pilar, que a Europa vai imponendo com todas as suas tradições patriarcais, que faz parte da tradição europeia, e vai se expandir para o mundo. Então, e vai atravessar o mundo através de um pilar capitalista, ou seja, ganhar plata, sempre mais plata, sempre expandir para explotar mais recursos, para explotar mais plata. E de outro lado, a chamada lógica territorialista. Que é isso? E aí, vou profundizar um pouco para pegar o tema do território. Marx, em um determinado momento, ha dito que o capital não tem pátria. Eu diria que eu sempre leio o de Marx me instiga. É uma verdade a la medias. É uma verdade a la medias. De fato, o capital não tem pátria. Pero o desenvolvimento do capitalismo desenvolveu um sistema de pátrias. São os chamados estados mal chamados nacionais. Não tínhamos estados nacionais até o século XVII, exceto Portugal e Espanha, são os dois primeiros. Mas até o século XVII, há um tratado, o Tratado de Westfália, 1648, é que cria a base dos estados, eu prefiro chamar de estados territoriais. Quem já tem alguma aproximação com o meu trabalho já deve entender por quê. Porque todo estado chamado de nacional, a expressão estado nacional remite a um conceito colonial. Às vezes aqui por que eu digo isso? Todo Estado nacional toma o território. Mira o que há aí dentro deles. Múltiplas nacionalidades. Por que chamar de território nacional? Quando dentro desse Estado é chamado Equador, quantas nacionalidades existem? Então o conceito de Estado nacional, ele mesmo é colonial. Porque ignora as múltiplas nacionalidades que existem dentro do mesmo território dito nacional. E não é só em Brasil, ou Equador, também em França. E assim é cada país que vai mergulhando, entendendo o chamado Estado Nacional, dentro do seu território, há múltiplas territorialidades. Normalmente, essas territorialidades, de maneira hierárquica, onde algumas das nacionalidades dominam as outras. Por exemplo, o Brasil vive um enigma muito interessante. Eu costumo provocar os meus irmãos e irmãs brasileiras, dizendo que o Brasil é o país mais indígena da América. Hablo isso também em outros países. Hablo o Equador. Aí se quebra um pouco. Carlos ha quedado tonto. O Brasil é o país mais indígena da América. Vou dizer qual é o meu critério. O Brasil tem 230 milhões de habitantes. Autoconsiderados indígenas, 1 milhão. 0,4%. Como é que alguém vai dizer que o Brasil é o país mais indígena da América?
Bolívia, autodeclarados, 60%. Equador, algumas dezenas de porcentagem também. Brasil é 0,4%. Como pode ser o país mais indígena? No critério. Brasil tem 305 etnias. A Bolívia tem 36. Brasil tem múltiplas nacionalidades e coisa pequenos. 10 mil, 15 mil, 3 mil, 1.000. 305. Só de línguas indígenas se habla em Brasil 274 línguas. Em Brasil. Pergunta aos brasileiros se estão a casa. Não precisam responder. Para não passarmos vergonhas juntos. Quem de nós outros, tá? Estou vendo a gente que sabe disso. Né? Catuca também que está lá. Minhas companheiras sabem desse exemplo. Né? Vemos que é um país que tem um desafio enorme de tratar de povos com uma riqueza enorme de conhecimentos. Não é isso? Por isso eu estou dizendo, esse sistema territorialista que no mundo está organizado em torno do Estado, isso nos leva a uma questão importante. O colonialismo não é uma relação das metrópoles europeias para com suas colônias extra-europeias, em África e América. Isso é uma parte do problema. O colonialismo é interno aos países. Aquilo que Pablo González Casanova, sociólogo americano, muito apegado aos zapatistas, chamou nos anos 60 de colonialismo interno. Então, esse momento me parece importante entender que esse sistema territorial do mundo, que o mundo está organizado com essa forma geográfica chamada Estado territorial. E que me permite uma pequena reflexão, inspirada num historiador, chamado Henry Anderson, num livro dele chamado Linhagem do Estado Absolutista. Livro dos anos 70. Ele conta um pouco a história de como se foram formando os Estados europeus. É muito interessante. Há-se uma introdução dizendo o seguinte: há um hilo condutor que, com diferentes processos, formaram a França, a Alemanha, a Bélgica, em Holanda. São países distintos, mas se tomarmos um hilo condutor, eu diria que tem um processo de fundo que é o seguinte. Diria ele, à medida que a Idade Média avançava na Europa, os campesinos se confrontavam com os senhores feudais, à escala local. Enfrentamento dos campesinos contra os escravos, a explotação da opressão. E digo Ferreira Pessoa, essas revoltas campesinas eram tão fortes que foram derrotando os senhores feudais. E quem sendo os senhores feudais? Se juntaram entre si e criaram uma espécie de senhorio centralizado. É o Estado territorial. Esse nome é de Ferreira, senhorio centralizado. O nome me parece excelente. Os senhores, a nível local, estavam sendo derrotados. Então se criou uma espécie de senhorio centralizado, com o exército centralizado, para combater quem? Os campesinos. Essa é a origem do Estado territorial. E aí, para organizar o espaço, enfiaram língua única. Por que língua única? Língua nacional. Por exemplo, quando criaram a Itália, somente 2,5% dos habitantes daquele território falavam italiano. E impuseram o italiano como língua oficial, como até impuseram o espanhol. Por isso que a luta pela educação, né, em sua língua própria, é uma luta revolucionária. Para fazer outras maneiras de entender o mundo. Então, mirem, quando você tem essa forma geográfica
que é o Estado territorial, né? É uma forma, ao mesmo tempo, de organizar o poder contra os Yabarna. Por isso, não lhes gusta saber local. É local? Tudo que é local é inferior. Esse tem que ser nacional ou universal. Vazia-se o tempo inteiro, é isso? Vazia as lutas locais. A língua regional não é língua, é dialeto. Uma maneira de interiorizar. A cultura da gente não é cultura, é folclore. Imagina, essas expressões são todas expressões coloniais. E com isso, não se consegue conviver com a diversidade, com a diferença. Isso é, essa forma de, por isso, coloniza, isso se pratica epistemicídio. Isso que se mata na língua, se mata no conhecimento, se mata a relação que esses povos construíram com seus territórios. Se percebem, já estamos vendo a importância da luta territorial. Então, em los anos hasta muito recentemente, a ideia de território era uma ideia muito simplória. Hasta nos anos 70, 80 agora, assim, que era o território? Território é a base natural do Estado. Todo Estado tem um território. Tu és natural de onde? De Equador. Tu és natural de onde? De Brasil, porque todo Estado tinha um território, naturalmente. Como se fora natural do Brasil, como se fora natural do Equador. Não fora fruto de um processo de territorialização, de conquista, de violência. Mira, isso é extremamente importante se percatar dessa dimensão profunda, né? Que está diante dessa ideia dos territórios que vão sendo vaziados por esse processo que vai constituir esses estados territoriais. Né? Por isso não usa a palavra Estado Nacional. Não tem todo Estado territorial, porque vai insistir nessa tese, que o Estado Nacional é uma visão colonial. Então, essa ideia começa a ser desmontada recentemente com os movimentos indígenas e campesinos. Por isso que eu digo, aqueles que trabalham com o conceito de território têm que ter um profundo respeito aos indígenas, aos atos, aos campesinos. Que foram eles que desnaturalizaram o conceito de território. Tiraram o território com base natural do Estado, mostrou que não tinha nada de natural. Mostraram que dentro de um mesmo território nacional, entre comilhas, existem múltiplas territorialidades, múltiplas nacionalidades. Então esse conceito foi desnaturalizado, mostrando quanta violência havia por detrás desse ideia de Estado, de território como base natural do Estado. Já vão se percatando da importância revolucionária da ideia de território. Mas para isso é preciso estar muito atentos, né? Para a importância e para o respeito aos movimentos indígenas, afro e campesinos, que foram aqueles movimentos que desnaturalizaram o conceito de território. Né? Como eu digo, a princípio eu digo que o processo que constituiu esse sistema único, em peça em 1492, não ha sido somente um processo de violência, de tomar os territórios, mas também foi um processo de imposição de uma estrutura de saber. Por exemplo, os europeus criaram um tipo de universidade que tem a mesma estrutura no mundo inteiro, que todo mundo foi colonizado. De um lado temos a ciência pela natureza e de outro as ciências das humanidades. Separa obra e natureza. Essas são as principais. Aquilo que vai dizer que o homem, né? O homem
há que dominar a natureza. E parece que aqui é uma questão extremamente importante, que nós fizemos muitas vezes uma crítica ao chamado antropocentrismo. A ideia é que o homem há que dominar a natureza. Por que eu estou trazendo isso para o debate? Mira, a ideia é que o homem há que dominar a natureza, a ideia de antropocentrismo, é uma ideia que no fundo esconde que esse antropos, o antropocentrismo, não inclui as mulheres. Então, o antropocentrismo é patriarcal. Nuestra ciência é uma ciência da dominação da natureza. Mira, é uma ciência da dominação. Olha o detalhe. Porque é uma ciência, sobretudo, escrita por quê? Pelos varões. Não é uma ciência pelo cuidado pela natureza. E parece que não é qualquer coisa que estamos dizendo. É uma ciência que deve todo ter consciência do caráter machista, patriarcal, que atravessa o próprio conhecimento. É uma ciência pela dominação, não é uma ciência pelo cuidado. Talvez fora se as mulheres tiveram participado pela construção epistêmica dessa ciência. Mas participou de maneira marginal disso. E, ultimamente, vem reivindicando o lugar e denunciando, está incomodando profundamente os varões que se sentem inquietos, claro, são 400, 500 anos, né, de uma forma de conhecimento marcada pelo machismo. E a gente não se percata disso. Então, a ideia de dominação pela natureza é dominação pelos homens pela natureza, não pelas mulheres. Aliás, as mulheres são associadas como se fosse a natureza. Portanto, é que ser dominada. Porque o paradigma autoriza que o homem domina a natureza. Então, as mulheres são, por natureza, inferiores. Há que ser dominadas. No mesmo com os pueblos não blancos. Não são homens também que dominam, não são os homens negros, não são os homens indígenas, é isso? Que vão dominar a natureza. É o homem branco. Portanto, uma ciência também colonial, racializada. E, ao mesmo tempo, uma ciência, portanto, patriarcal, racializada, que é uma ciência escrita por brancos, europeus, e, ao mesmo tempo, uma ciência a serviço do capital. Não podemos olvidar. E nisso toma um filósofo do século XVI do século XVII, Francis Bacon. Francis Bacon faz uma distinção entre ciência, para ele, ciência está preocupada com a verdade. Ele dizia que a ciência tinha que avançar para ser uma tecnociência. O que era a tecnociência para ele? A tecnociência não está preocupada com a verdade. A tecnociência está preocupada com a eficácia. Então, para ele, a ciência é como se fosse a filosofia. Então, a ciência, a tecnociência, é essa que está por cá, e deve estar preocupada com a eficácia. Eu lhe pergunto, numa sociedade capitalista, o que é ser eficaz? É um conhecimento que permite a acumulação de capital. Certo? Isso diz Francis Bacon. E com isso nos ilumina um caminho para denunciar, né, que, ao mesmo tempo, é uma ciência que está preocupada com a dominação da natureza para poder ser mais eficaz na acumulação de capital. Então, a crítica é esse saber que coloniza o mundo, é um saber branco europeu, patriarcal e racializado. E com isso organiza o mundo de tal maneira, isso, e no sentido de ampliar a dominação e a explotação. Isso está levando hoje a humanidade e ao planeta ao caos. E o que emerge dizer? E aí me parece que o importante é nos percatarmos
o que vai acontecer, sobretudo no plano do conhecimento, ali nos anos 60, 70 do século passado, assim, surgiu o que alguns autores vão chamar de rio espacial do conhecimento, com Michel Foucault, na Europa, Henri Lefebvre, alguns autores europeus começaram a falar de rio espacial do conhecimento. Mas mira, mais allá do rio espacial do conhecimento, quem pensa acontecer, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial? Os povos africanos, os povos asiáticos, não é isso? Começam a falar desde outro lugar. Então começam a descolonizar os territórios. E isso amplia o debate. E o que vamos ter em América Latina? Em América Latina vai surgir aquilo que eu falei um pouco antes, um processo em que a luta pelos indígenas, pelos campesinos, pelos afros, vão desnaturalizar o conceito de território. E, por exemplo, aqui nessa cidade que estamos hoje, Quito, e outra cidade desta América, La Paz, em 1990, tiveram duas grandes marchas, que eu considero marchas de câmbio de paradigma. Por isso me sinto enorme de estar aqui hoje, em Quito. E você tem orgulho que você tem que entender da importância do que estão praticando. Por que digo isso? Que diriam essas duas marchas, tanto em La Paz como em Quito? Mira, o interessante dessas marchas é sua trajetória. Aqui surge pela Amazônia e chega a Quito. Olha bem, surge pela periferia e vai se manifestar politicamente no centro. Em Bolívia, surge pelas terras bajas. De Beni, Pando, terras baixas de Bolívia, e chegam a La Paz. Consigna nas duas marchas. Olha que interessante. Luta por la vida, por la dignidade e por el território. Cambia tudo isso. Vou repetir. Luta por la vida, por la dignidade e por el território. Quero chamar a atenção que não estamos diante do paradigma eurocêntrico do iluminismo. Liberdade e igualdade fraternidade. La derecha se quedou com a liberdade, a medias. As esquerdas se quedaram com a igualdade. E nem direita nem na esquerda se cuidaram da fraternidade. Parece que essa se quedou com os curas. Mira, é outro paradigma teórico-político. Por la vida, por la dignidade e por el território. Por la vida, os indígenas e os campesinos se conectam com o debate que havia, o debate pela defesa da vida, do debate ambiental mundial. Se conecta. Nós defendemos a vida na sua integralidade, não só a vida humana, a vida em toda a sua plenitude. Vida, dignidade. Essa palavra, que faz parte de muitos dos documentos políticos recentes, é uma palavra mais forte que uma universidade lhe gusta. A palavra é identidade. E para mim me dá vontade de sacar um revólver quando se habla de identidade. A palavra pueblo, dignidade. A outra que não me gusta é identidade. E não digo por quê. Quando os indígenas estão reivindicando a dignidade como Quichua, dignidade como Aymara, sou digno, sendo como sou, lembra a identidade. Isso? Mas mira, a ideia é mais profunda. É mais profunda do que simplesmente o debate identitário. E mira,
Sou digno teniendo a minha cultura. Então, a ideia de que, porque, veja bem, a ideia de que para a minha cultura, para existir, ela não existe sem as condições materiais para que ela se dê. Ela deve se desenvolver. Por isso necessito do território. É no território que a vida, é isso, e a dignidade se realizam. Então, mira, vida, dignidade e território. É outro léxico teórico-político. É outro paradigma. E aqueles que na universidade estão procurando outros paradigmas, não sei se vão frustrá-los. Os paradigmas não vão cair do céu. Os paradigmas são instituídos. O paradigma que está em crise aí é o paradigma que instituiu a sociedade burguesa. Por isso, como diz Luiz Marques, mais uma vez um equatoriano, um indígena agrônomo, né? Luiz Marques, vai dizer de maneira muito profunda: nossa luta é epistêmica e política. É uma luta com outra epistêmica. Não é uma luta somente epistêmica. Como uma luta, o paradigma não é uma coisa que paira no aire. O paradigma é instituído. Quem são os sujeitos instituintes desse novo paradigma? Se a sociedade é patriarcal e machista, o instituinte vem das mulheres. Isso. Se o paradigma que está aí dominante está em crise, é varão branco, quem está emergindo com outras dimensões? Os povos negros, os povos indígenas. Se esse paradigma que está aí dominante é o paradigma capitalista, ressurge cá a ideia de vida em plenitude. Bem viver. Isso. Summa camanha, summa causae. E tantos nomes, né, quantas são as experiências? Vida em plenitude. Mira, se o Estado Nacional foi a base do capitalismo, né, para poder se desenvolver, protegendo a propriedade dos capitalistas no Estado, aqui se propõe o quê? Estado plurinacional. Já não mais Estados nacionais. Imagina que repertório teórico-político fantástico. Direitos da natureza e não dominação da natureza. Não mais desenvolvimento, e sim vida em plenitude. Não mais liberdade, igualdade e fraternidade, e sim vida, dignidade e território. Portanto, não é qualquer coisa que estamos vivendo. Esses movimentos que desnaturalizaram o conceito de território estão mostrando, primeiro, que o paradigma que a Europa instituiu para dominar o mundo, separando a natureza da sociedade, está em crise. O conceito de território, por exemplo, obriga a que nós pensemos na sociedade em sua relação com a natureza. É isso? Ou seja, a sociedade se territorializando. É isso? Aí o tema da companheira, é isso? Os corpos. É isso? Por exemplo, não podemos mais dizer que o ciclo de água, é o ciclo de água, né? É água, a incidência da radiação solar, não é isso? Evaporação, a lluvia e o ciclo da água. Então o ciclo da água está lá e nós outros estamos acá. E quando eu estou urinando, não é ciclo de água? Quando eu estou llorando, não é ciclo de água? Quando eu estou comendo, alguém produz papa, maíz sem água? O sistema agrário é parte do ciclo de água? O sistema industrial é parte do ciclo de água? Não é isso? Ou seja, nós outros somos parte, nosso corpo é parte do ciclo de água. O ciclo de água é separado de nós outros. Portanto, não é crise, não é crise hídrica. É crise do sistema de relações sociais e de poder com a natureza. É isso que esses pueblos estão nos ensinando. E é isso que nos traz até cá para debater com vocês. E essa é a minha primeira apresentação, e agora estou aberto às suas perguntas para que me questionem. Graças pela atenção.
Si alguien tiene preguntas, por favor. Ya, ok. Pueden pasar de acá porque si no hay el choque de las solo hasta aquí porque si no hay choque de las A su nombre. Sí, gracias. Voy a hacerle una pregunta y la compañera también va a hacer una pregunta. La pregunta mía es, entonces, su visión tiene mucho que ver con el famoso Dasein de Heidegger, que elimina el sujeto kantiano, que es el que es capaz de sentirse como aislado del mundo para poder comprender el mundo. El Dasein es el ser arrojado ahí en el mundo, que está metido en el mundo, que está en juego con las cosas y que no puede desprenderse de ellas. No se puede entender el sujeto sin el mundo, ni el mundo sin el sujeto. En este caso sería ese planteamiento. ¿Es posible aquello? ¿Estamos así? ¿Ese es el camino? ¿Es una visión existencialista entonces? Quería preguntar también, como dice ahí, nuestro territorio está en la selva, en la casa de todo pueblo, los amazónicos y para el mundo. Como la universidad van a hacer investigación en nuestros territorios, ¿cuál es el plan de apoyar a nuestros territorios? Porque claro que como ustedes de investigación van a investigar, pero ¿cuál es la profundidad de ayudar la vida de los territorios, la vida de los pueblos, la vida de la biodiversidad? Entonces eso tengo una inquietud, entonces eso me puedes preguntar, porque si no, nuestra vida está allá. Y usted dice, como dice, el mundo de afuera es solo estudiar, pero ¿qué deja allá para los pueblos originarios? Esa es mi pregunta. Mi pregunta es, no es como directamente a usted, es ¿qué piensa usted de las personas que estudian tantos, tienen tantos títulos, pero que cómo sirve ese estudio cuando realmente estamos destruyendo nuestro territorio que es nuestro planeta, ¿no? ¿Qué piensa usted de eso? Quando guarda, por exemplo, mais três, blocos de três. Isso que há outra conferência, dada a profundidade das perguntas. Né? Não pedi nem nada, tivemos os nomes, né? Um dos três que falaram. Ronald, eu vou te contestar com pensamento de um sociólogo colombiano. É que nós outros estudamos muito os intelectuais europeus. Né? Estudamos muito, se escreveram em inglês e francês, em alemão, mas a gente lê. Parece que nós outros escrevemos em espanhol e português, as pessoas não leem. Por exemplo, Orlando Falsborda. Não vou pedir para levantar o braço quem conosce. Estou vendo aqui, tranquilo, geralmente é zero, eu estou com uns 15 e conhecem Falsborda. Esse é um pensador colombiano. Aliás, chamar Falsborda de pensador já é uma agressão a ele. Ele habla de sente pensar. Habla de sente pensamento. Quando me traz para o debate, mira, há que dialogar. Me traz Heidegger e Kant. Não me traz Falsborda. Mira, Falsborda já ha dito isso. Ou seja, um pensamento que fala, em espanhol é possível a palavra corazón.
coração. Razão que abra um coração. Porque para nós outros, que ha sido a modernidade? Para nós outros. Se não violência. Então é fácil falar da modernidade desde a Europa, que é a modernidade desfrutada por aqueles que viveram da explotação. E que era a modernidade para nós outros? Muerte pelos rios, pelos bosques, pela gente, pelos conhecimentos. Então nós outros não podemos pensar sem sentir. Por isso que chamam os latino-americanos de passionales, não é isso? Que parece que estamos sempre colocando lá emoção. Eu confesso, não consigo falar daquilo que eu sinto. Porque para nós outros, a modernidade é sofrimento. Isso, a gente que grita, e aí já é um outro tipo de relação de conhecimento. Lá a universidade tem sido uma universidade a serviço da acumulação do capital. Lá a universidade tem sido está a serviço da acumulação de capital. Há títulos, mais títulos, mas não é de uma ciência que está a serviço da vida. E nesse sentido, é que teremos nós outros que, por exemplo, eu falei desde o início, para mim é um orgulho enorme, vocês não sabem como meu coração bate forte. Quando vou falar depois de uma entrega de um documento que é uma carta pelas mulheres reunidas que defendem o território. Imagina para mim falar depois disso. Não é qualquer coisa. Né? Agora, é preciso, aí uma coisa para evitar a questão dos essencialismos. Nenhuma cultura é completa. Nenhum ser vivo é completo. Por isso temos ecos. Ecos, vaginas, pênis. São ecos por todos os lados. O que significa? Ser vivo tem que ter ecos porque tem que estar abertos. Eu necessito do oxígeno que está fora de mim. Eu sou água que também está fora de mim. Todo ser vivo necessita de outro. Não é ser vivo autônomo em termos absolutos. Isso leva ao essencialismo. Base do nazismo, do fascismo. Não vamos achar que nosso essencialismo é bueno. Malo é do Hitler. Malo é todo essencialismo. Toda cultura é incompleta. Todos teremos que aprender com o outro. E por isso teremos que ter diálogo e não dominação de conhecimento. Não colonização. Para que todas as vozes possam falar. Por isso, entenderam por que eu sou contra essa forma de... Daqui a pouco parece que tem a cultura correta. Que agora tem o direito de colonizar o mundo, porque é correta. Todos nós outros somos incompletos. Necessitamos de outro. Isso me parece não só como seres biológicos que somos, mas também como seres que pensamos. Nada pensa fora de uma língua. Só pensamos dentro de uma língua. Sonhamos dentro de uma língua. Se nascer em Yanomami, eu senti outras coisas. Eu aprendi através da língua Yanomami. Que estou dizendo isso? E a língua, por definição, é sempre social. Não existe língua individual. Vou falar uma língua individual. Tem nenhum sentido. Língua é construção de sentidos em comum. Comunicação. Essa é a origem. Então, biologicamente necessitamos do outro. E também para pensar necessitamos do outro. A língua. Esse é um dos grandes dilemas contemporâneos. É a ideia do indivíduo. A
a ideia de indivíduo que, na verdade, a gente hoje está nos gabinetes de psicologia. A gente se acha que quando tem um drama, parece que tudo que de malo que passa com ela é culpa dela. E tudo de bueno que sei com ela é culpa dela, é como se for ela. Então a gente vai de lá soberbia, eu sou o the best, o melhor. Quando tudo dá certo. Quando tudo dá errado, eu sou o the bestia. Eu vou do the bestia para o the bestia. As doenças mentais mais comuns hoje é o quê? Esquizofrênia, bipolaridade. A gente vai da euforia à depressão. Por quê? Tudo que dá certo, que eu sou homem, sou eu que consegui tudo. Quando tudo dá malo, a culpa é minha. Desculpa, eu sou filho de obreiros. Minha madre fazia comida para vender nas casas. Se eu estou aqui, quanta gente me ajuda. Por isso que eu não acredito na importância que vocês estejam me dando. Não creio. Para que o nariz não impeça. Então, eu confesso para vocês, eu tenho dificuldade hoje de firmar meus artigos. Por quê? Foram construir uma conversa com um com o outro. Embora eu escreva, eu sinto que o pensamento não é só meu. Tenho dificuldade de firmar meus artigos. Às vezes eu escrevo uma coisa que eu vi de você e que eu conecto com outro conhecimento. Então, isso me parece que ajuda a criar fazer a crítica desse conhecimento soberbo. Né? Então, por isso eu penso que eu consegui responder a companheira indígena que falou, Alicia. Né? Enfim, eu penso que a reflexão que eu estou propondo dialoga com as três perguntas. Né? Isso é que é necessário essa aproximação de saber, sabendo que todo conhecimento é incompleto. Por isso vamos necessitar sempre de outro. E por isso necessitamos de fazer a crítica ao capitalismo, ao colonialismo, ao imperialismo, essas formas de dominação. Que o verdadeiro diálogo de saberes só será possível se nós eliminarmos as relações de opressão e de dominação. Por isso que eu não acredito no multiculturalismo. Mas aqui nessa terra de ustedes, surge uma reflexão extremamente original, que é o debate da interculturalidade, que é uma crítica profunda ao multiculturalismo. É outra coisa que enfrenta o debate político. É o multiculturalismo, é o pós-modernismo, é chamado pós-modernismo. A interculturalidade é mais profunda. E é um conhecimento desde o sul, e desde o sul ao sul, pelo movimento indígena, o movimento afro, o movimento cabeça. Outro bloco de questões. Es que si das un paso hacia Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Olger. Creo que usted ha destacado toda la negatividad, digamos, entendida como contradicción del capitalismo, de la crisis civilizatoria, crisis del sistema mundo, etc. Me parece que también es importante discutir el tema de las alternativas. Es decir, ¿qué alternativas se proponen? Porque me parece que hay que proponer, hay que también, digamos, construir esas alternativas ante, digamos,
la crítica, desde su perspectiva, desde su trabajo que viene haciendo, ¿qué alternativas viene planteando para alimentar el movimiento social, para alimentar, digamos, lo que venimos también nosotros proponiendo desde nuestros propios territorios, nuestros lugares en que vivimos? Buenas tardes, mi nombre es Rosana Manosalvas. Mi pregunta es, ¿qué puentes crees tú que se pueden hacer justamente entre el mundo social y natural, las socionaturalezas, desde los mismos territorios? ¿Qué puentes podemos crear entre sociedad y naturaleza? Digo esto porque hay toda una tendencia también a hablar, por ejemplo, de territorios hidrosociales o territorios, ¿no es cierto?, que están compuestos desde lo ecológico, pero también desde la construcción social. Y complementar mi pregunta con ¿cómo has hecho tú justamente para tender estos puentes entre la academia y los movimientos sociales a nivel personal en tu vida? Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Leila. Soy psicóloga social, pero actualmente estoy un poquito conociendo más de la geografía en parte. Y estoy, bueno, haciendo una estancia en la UFI, precisamente en Niterói. Y he conocido, debo decirlo lamentablemente hace poco, el nombre de Carlos, precisamente por las limitaciones asociadas a los textos que leemos en mi país, en Chile. Y bueno, tengo varias preguntas en mente. Quería en realidad partir agradeciendo la invitación a el encuentro de mujeres que se hizo y que pude participar en el primer bloque, que fue muy enriquecedor para mí. Agradezco las enseñanzas de allí. Y quería partir también haciendo un pequeño comentario a propósito del colonialismo interno, la despatriarcalización, la descolonización, que me llamó mucho la atención, que en el primer bloque está un poco vacío digamos, el auditorio, que ya en el segundo bloque se llena, incluso no hay espacio para sentarse. Ahora, esto no es una crítica a usted particularmente, sino a todas nosotras, ¿no? Y bueno, pero sí quería hacer una pregunta relacionada al investigar, ¿no? Que me hace mucho sentido esto de que actualmente estoy en un proceso de doctorado, de cómo firmar los artículos, de cómo se genera este extractivismo también, que lo mencionaba por ahí una compañera, y que se conecta con la pregunta de recién, de qué manera contribuimos realmente a un proceso de investigación en esta tensión de investigar sobre, investigar con y para, finalmente. Me interesa en este momento, bueno, el trabajo con mujeres, comillas mujeres, es un concepto también en tensión, con cuerpo, con territorios, pero estoy trabajando en zonas urbanas, ¿no? En asentamientos, campamentos que llamamos en Chile. Y allí me he dado cuenta que no aparece con tanta fuerza el concepto de territorio, de territorialidad. Y en este último tiempo he pensado por qué. Y me hacía sentido lo que decíamos, era por un tema ya de colonización respecto o a ese despojo, ¿no?, de los territorios que ya no lo usamos, o por el mismo motivo de la ciudad neoliberal patriarcal, que nos alejamos, ¿no?, de la naturaleza, de la tierra. Entonces, ¿cómo abordar el concepto de territorialidad, territorio en la ciudad? ¿No? Eso, de momento, otras preguntas por el tiempo. Muy buenas, mi nombre es Dolores Mazate, estudiante de gestión para el desarrollo local. Hacerte una pregunta, ¿cuáles son las acciones concretas que a nivel de Latinoamérica se están haciendo y que no respondan a las agendas de ONGs o otras instituciones
Eso por un lado. Y lo otro, cómo la academia realmente tiende la mano al territorio, visto desde la conceptualización que tenemos la ciudadanía en urbanidad y visto como lo que es territorio para las comunidades indígenas. Lo otro es hacer una pregunta, a ratos parece ya como un discurso de libros del tema del patriarcado, cuando el patriarcado, el tema de también del ejercicio del poder y la dominación, cuando la academia sigue respondiendo al capital y le es como a ratos imposible desvincularse de aquello. O sea, estudiamos en un espacio donde de hecho nuestra carrera está a punto de cambiar de modalidad porque no responde al capital. Esa es mi visión muy personal, ¿no? Pero es lo que está sucediendo. Si le está pasando esto a la salesiana y va a cambiar, o sea, como por ejemplo las universidades, las pequeñas universidades que van apareciendo en otros territorios, por ejemplo en Ecuador, desaparecen a gusto y gana de los estados. Nos es complicado resistirnos y nos es complicado sobrevivir, y sobre todo como mujeres. Eso. Essas perguntas, dentro da hora do almoço, para a hora de comer. Que puedes tender entre la sociedade e a natureza. Mira, nós estamos diante de um processo que além de câmbios profundos. E isso não é uma simples metáfora, como eu digo que estamos navegando em mares nunca antes navegados. Eu não digo que necessitavam de outros mapas para dar conta de mares e agora estamos navegando. E não sequer teremos palavras para isso. Ainda trabalhamos com natureza e com sociedade. E quando se pensa nas duas coisas, são duas coisas separadas. Por exemplo, entre múltiplos significados possíveis, a palavra Pachamama. Insisto em dizer em Brasil, não traduzam como natureza, seja uma violência. Nós temos um radical que é Pacha. Pacha é espaço e tempo ao mesmo tempo. Mama, a mãe, a madre dela é espaço do tempo, é tudo, não se separa. É outro horizonte de sentido para a vida. É outro. Então, necessitamos, inclusive, de outras palavras. Quando eu comecei a cunhar a expressão R-traqueou existência. A palavra resistência, como ela é escrita, é pobre. Resistir ao outro, tu me agride, eu resisto aos teus. Mas os povos resistem porque existem. A existência anterior. Então é existência, temos que criar palavras para dar sentido às novas questões. Então as puentes que estão surgindo, né, aí estamos tentando, quando eu falo que o conceito de território já nos obriga a pensar sociedade e natureza ao mesmo tempo. Né? Como é que a sociedade está se involucrando com a natureza? E para isso vão ter que cambiar muitas coisas, porque a tradição das esquerdas hablam de produção. Talvez tenhamos que começar a pensar cada vez mais em quê? Em la reprodução. O que está ameaçado hoje em dia? Não é a ruptura do equilíbrio metabólico da vida? É isso que está em crise. A ruptura, o colapso metabólico. É o câmbio climático. É isso. Senão a ruptura, ou seja, pelos mecanismos de reprodução da vida. Mas nossos paradigmas é o paradigma da produção, do trabalho. Como vamos conectar o paradigma do trabalho com o paradigma da vida? É mais amplo. Nós outros temos teoria dos modos de produção, mas não temos teoria dos modos de reprodução.
Talvez a reprodução seja uma questão muito mais cercana pelas mulheres. E estamos diante da necessidade, inclusive, de outras palavras. Não é? Então, estamos tentando com territórios hidrossociais, né? Já estamos intentando o tempo todo falar dessa implicação. Não é? E nós estamos buscando, sendo as experiência. E eu digo, alguém me fez uma pergunta que me facilitou articular a contestação. E caso em particular, como começou um pouco essa história? Joyce, eu dava classes em final dos anos 70, já estou me vendo? Já estou nos 70? Diga, não parece? Me agrada, né? 70. A seleção dos 70. Eu dava classe de leitura de Marx. Desde a diferença entre as filosofias da natureza de Demócrito e Epicuro. Desde de Marx, com 18 anos. Hasta as cartas de Marx para velas azuis. Fantásticas cartas. Todos nós deveríamos lê-las. Aliás, uma carta de 3 páginas. Que rompe com tudo isso que os marxistas da Segunda Internacional falam. Eu dava classes disso. E em Brasil eu começava pelos anos 80, que movimento obreiro, movimento campesino, movimento das mulheres, movimento dos atos, movimentos... Ou seja, eu começava a pular em Brasil movimentos sociais. E era interessante que nós outros marxistas teríamos muitas teorias. Eu, por exemplo, era extremamente orgulhoso de dominar a compreensão da lógica do capital. E mirava nas calles movimentos vivos que eu não entendia. Mas entendia aquela lógica do capital. Me percatei muito cercano, muito temprano. Me percatei que eu conhecia a lógica do capital, mas não conhecia a lógica da gente que resistia ao capital. E já no início dos anos 60, que ele posso errar, mas vou errar em um lugar certo. Que lugar é esse? O lugar da luta social. Não fui estudar um grupo social, os negros, os afros, os campesinos, as mulheres. Não criei um objeto de estudos. Não, vou estudar conflito social. Me meter na rede de luta. E desde aí produzir conhecimento. Eu digo, é um conflito social, é um momento privilegiado do ponto de vista epistemológico. Porque ali significa o quê? Se há um conflito, significa dizer que, no mínimo, tem 2 pontos de vista diferentes. Não é lugar para pensamento único. O conflito é um lugar privilegiado do ponto de vista epistemológico. Então não me interessa falar da contradição segundo as leis da dialética. O que é o conflito? O conflito é a contradição em estado prático. Ali estão os sujeitos em luta colocando o que pensam. Ali tem uma episteme. Ao mesmo tempo, a epistemologia junto com a autonomia. Não é só episteme, é também matéria em conflito. E foi desde aí que ele foi fazendo. E me foi desenvolvendo com as contradições típicas das lutas sociais. Portanto, sempre hablo. Não se trata de estudar os indígenas. Estás disposto a acompanhar a agenda de luta deles? As prioridades deles? Como já vi situações de mulheres que ganham pratas para pesquisar, para criar trabalho de gênero. Aí vão na comunidade indígena enviar a questão de gênero. Não é que a questão de gênero não existe ali. Existe também. Essa é a prioridade do movimento naquele momento. Como entra essa questão dentro das prioridades da renda em luta? Não se trata de estudar os grupos subalternos. Se trata de ser cúmplices dos grupos subalternos. Essa cumplicidade é que importa.
Estou olhando, minha cabeça já não aguenta mais, de gente que tem consciência das coisas e nenhum compromisso com as coisas. Basta disso. Há que ter um conhecimento comprometido. E com isso há que acompanhar a renda de luta. Não em silêncio. Quantas vezes me vi dentro do movimento contestando ideias, porque me pareciam equivocadas. Muitas vezes convencido que o equivocado era tudo, e outras vezes não. A mim parece que é colocar um conhecimento comprometido com as agendas que estão em luta. E me parece que o companheiro provocou sempre essa pergunta é feita: quais são as alternativas? Primeiro, vou dizer que sabemos que, quando eu digo acá, que tem um outro léxico, um outro repertório teórico-político: vida, dignidade, território, plurinacionalidade, interculturalidade, suma causal. Quem não está vendo que tem um horizonte teórico-político no erro? É preciso descolonizar, porque nós outros já sabemos que a experiência do século XX, isso daria outra conferência. Portanto, sei que estão com hambre, tem que avançar, mas vou dizer para vocês, o século XX já nos mostrou claramente, isso me ajudou muito, Immanuel Wallerstein, me ajudou muito, sociólogo norte-americano, muito amigo das lutas campesinas indígenas da América Latina. Diz o seguinte: vivemos um momento em que uma estratégia que foi comum aos movimentos sociais, às lutas sociais do século XX. Ele acha o seguinte: haga um mapa dos regimes políticos do mundo nos anos 60. Vocês vão se surpreender. Estavam nos governos, na maior parte dos países do mundo, nos movimentos antissistêmicos. A Europa, não se olvidem, era a social-democracia que surgiu pelo movimento operário. Portanto, era um movimento antissistêmico. Estava no governo. Na União Soviética, isso, a época existia, era uma revolução que estava no poder. Europa de Leste, isso, eram regimes socialistas. China, comunista. Índia, Sul da Ásia, África, movimentos nacionalistas revolucionários, portanto, antissistêmicos. Na América Latina, além de Cuba, nacionalismo revolucionário em vários países. Mira, estavam no poder e não sabíamos. Pelo governo. Diz Wallerstein, chamar a estratégia dos 2 passos. Primeiro passo: conquistar o poder do Estado. Segundo passo: cambiar o mundo. Digo Wallerstein. O primeiro passo ha sido dado. O segundo não se comprou. O Estado não é o lugar do câmbio. Não é o lugar da transformação. E para que nadie confunda com um anarquista louco com 70 anos, irresponsável. O neoliberalismo nos ensina o quanto o Estado é importante. Hablam sempre de privatizar tudo, mas o Estado controla tudo. Em Chile, passei 10 dias no segundo semestre. O tipo me perguntou quando saí de Chile: o que pensa desse país depois de passar aqui 10 dias? Nunca vi um país onde o Estado é tão onipresente. Por exemplo, Chile conseguiu a seguinte questão: tu és proprietário da água, da terra, perdão, tu és proprietário da terra, mas não és proprietário da água que tem dentro da terra. Imagina que loucura! Tu não pode usar a água que tem na tua terra, porque não te pertence, que outra gente pode comprar. Que loucura! Para garantizar a privatização da água, a privatização da terra, aí o Estado, a polícia. Estado onipresente. Então não sou nenhum ingênuo achar que o Estado não significa nada. Só legível que o Estado não é o lugar da virtude. E parece que as esquerdas se sentem confortáveis no Estado. O Estado pode ser uma necessidade, mas não é uma virtude. Isso me parece um ponto que
é de um avanço em relação ao que queremos achar hoje. Não estou dizendo que o século não sirva para nada, mas como a partir desse lugar se podem, na verdade, aprofundar nos processos de autonomia, né, de autogoverno, que essas são as questões que estão emergindo na luta social, com a dificuldade da companheira chilena Vicone, como pensar nas questões dos territórios da cidade. Ainda mais nos dias de hoje, onde nossas cidades estão dominadas pelos narcos, por uma nova forma de Estado paramilitar. Né? Que parece que é uma lei para alguns e tem lugares que a lei não vale. É uma lei a la medias. Uma vez um tipo da favela da Maré, do Rio de Janeiro, eu falei, aqui é o poder paralelo, professor. Aqui não tem poder paralelo. Aqui tem poder transversal. Aqui a polícia está articulada com os narcos. Os políticos se elegem com base nos narcos. O poder constituído também está nos matando com bala direta. Aqui parece que é um espaço que não faz valer, mas o Estado está presente. Então, é importantíssimo para nós outros como lutarem. Ao mesmo tempo, por exemplo, estava em Bolívia. São essas trocas de água passam muito. Aí tinha um tipo que falava o tempo todo de butiró. Aí houve um break, eu fui lá conversar com ele. Olha, em português, nós temos uma palavra parecida com butiró. É a palavra mutirão. O que significa? Ajuda mútua. Esse tipo que falava espanhol, começou a falar comigo em português. Ah, professor, essa palavra mutiró tem origem em Guarani. E ela significa ajuda mútua. Isso eu sabia, que mutirão era ajuda mútua. O que se passa na cidade de Quito? Minga por todo lado, na periferia, não é isso? Minga. Bogotá, La Paz, ajuda mútua. Eu pergunto a vocês, essas práticas de uma sociedade individualista, não é isso? Você tem na prática nas periférias, você tem práticas de ajuda mútua. Isso não é um outro horizonte de sentido para a vida? Ou nós estamos buscando um proletário urbano, tal como alguém pensou em uma fábrica? E se ouvir dizer que em nossa cidade e nas periferias se pratica relações sociais de ajuda mútua que são de origem indígena e campesina. Nossas cidades foram colonizadas desde abaixo também, com outros valores. Nós somos tão colonizados que estamos pensando uma classe proletária, é isso? Tal como se pensou a classe obreira inglesa. Ainda ouvidamos o seguinte, proletário significa aquele, a origem da palavra proletária é a palavra prole. Olha, a palavra prole significa a reprodução dos filhos. Ou seja, o conceito de proletariado tem uma dimensão de gênero. É o trabalho não pago, mas plusvalia é o quê? Não é trabalho não pagado? E o trabalho de cozinhar em la casa? E de cuidar dos meninos, de los proles em la casa? É trabalho não pagado. Portanto, é parte da produção da plusvalia. Então, o conceito de classe proletária, ou ele incorpora a dimensão de gênero, ou ficar prisioneiro da fábrica, pela ideia de produção, esquecendo, se olvidando do lado da reprodução. Essas são as puentes que temos que unir: classe, gênero, raça, para cambiar a luta contra o capitalismo e contra a colonialidade e o patriarcado. Graças.